Você já sentiu que Deus está te segurando? Que quanto mais você força, mais as portas se fecham? Marcelo era um homem obcecado por vencer, por provar seu valor, por finalmente sair da sombra. Até que num dia, a caminho da reunião mais importante da vida dele, tudo desmorona, literalmente. O que ele não sabia é que aquele atraso forçado não era castigo, era salvação. Nessa história poderosa, você vai descobrir a lição que quase ninguém aceita. Às vezes, a espera é a maior bênção. Fica até o final, porque a virada vai te arrepiar. Marcelo apertou o volante com tanta força que os nódulos dos dedos ficaram brancos. O sinal vermelho parecia zombar dele, piscando sem pressa, enquanto o relógio do painel marcava 8h47. Mais 3 minutos, e ele perderia a reunião mais importante da sua carreira. A apresentação do projeto que prometera ao diretor há 6 meses, o projeto que o tiraria de vez da sombra dos colegas mais jovens, dos olhares de pena da esposa, do silêncio constrangido do sogro nas ceias de domingo. Aos 42 anos, Marcelo carregava uma coleção de quases. Quase conseguiu a promoção em 2019, quase abriu a própria empresa em 2021, quase conquistou o respeito que achava merecer. Cada quase era uma cicatriz invisível, mas que ardia toda vez que alguém perguntava: "E aí, como vão as coisas no trabalho?" A verdade é que desde aquele dia, 15 anos atrás, quando escolheu a estabilidade em vez do sonho, o salário em vez da vocação, Marcelo sentia que estava correndo uma maratona no lugar. Pisava forte, suava, cansava, mas nunca saía do mesmo ponto. No banco do passageiro, a Bíblia gasta de sua mãe, a única herança que ela deixara antes de partir. Estava ali desde o funeral, há 3 anos. Ele nunca a abrira, mas também nunca a tirou dali. Era como um peso morto que ele não tinha coragem de jogar fora, nem de carregar de verdade. O sinal abriu. Marcelo acelerou ferozmente, desviou de um ônibus, furou um amarelo que já virava vermelho. O coração batia descompassado, não só pela pressa, mas pelo medo ancestral que o acompanhava. E se eu não for suficiente? E se, mesmo chegando, eu falhar? Esse medo tinha nome e sobrenome. Daniel, seu irmão mais novo, o bem-sucedido, o que soube escolher, o que a mãe olhava com orgulho enquanto a Marcelo dirigia um sorriso cansado e "Você ainda vai encontrar seu caminho, filho." Ele nunca encontrou. 2 quadras antes da empresa, o carro começou a falhar. O motor engasgou 1, 2, 3 vezes. Marcelo sentiu o pânico subir pela garganta. Não, 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 não agora. Mas o universo, ou Deus ou o destino, ou seja lá o que controlava aquela bagunça, não estava ouvindo. O carro morreu bem na esquina, no meio da rua, enquanto buzinas explodiam atrás dele e o relógio marcava 8h52. Marcelo socou o volante. Depois encostou a testa nele e, pela primeira vez em anos, sentiu vontade de chorar. Foi então que ele ouviu. Não era uma voz audível, não era nada que alguém ao lado pudesse ouvir. Mas dentro dele, naquele silêncio ensurdecedor entre o caos externo e o desespero interno, algo sussurrou com uma clareza perturbadora: "Espere." Marcelo ergueu a cabeça bruscamente, olhou ao redor. Nada. Apenas carros desviando dele com raiva, motoristas gesticulando, o mundo seguindo seu fluxo implacável enquanto ele estava ali, parado, ridículo, fracassado. Outra vez. Ligou a chave novamente. O motor nem reagiu. Tentou de novo, até que a bateria começou a dar sinais de fraqueza. Marcelo saiu do carro aos trancos, abriu o capô como se soubesse o que procurar. Não sabia. Fingiu mexer em algo, qualquer coisa, só para não se sentir completamente inútil. Foi quando viu, entalado entre a bateria e a lataria, um papel velho, amarelado, dobrado. Puxou sem pensar. Era uma oração escrita à mão. A letra era da mãe dele. "Senhor, quando eu não entender seus tempos, me ensine a confiar. Quando eu quiser correr, me ensine a esperar. Porque suas pausas nunca são punições, são preparações." Marcelo sentiu algo estranho subir pelo peito, uma mistura de raiva e comoção.
Amassou o papel instintivamente, mas não conseguiu jogá-lo fora. Guardou no bolso. O telefone tocou. Era Renata, sua esposa. Amor, conseguiu chegar? A voz dela era cuidadosa, cheia daquela compaixão que Marcelo odiava receber. Ele respirou fundo. O carro pifou. Não vou conseguir. Silêncio do outro lado. Depois, com delicadeza. Então, talvez não fosse para ser hoje. Não fala isso, Renata. Não fala essa frase de pastor. A rispidez saiu sem ele querer. Isso era minha chance. Eu prometi. Eu jurei que dessa vez ia dar certo. Marcelo, você já prometeu isso antes. A frase caiu como uma pedra. Não era acusação. Era só a verdade, nua e dolorosa. Ele tinha prometido antes. Prometera à mãe que ia ser alguém. Prometera ao chefe que entregaria resultados. Prometera a si mesmo que não seria como o pai. Um homem bom, trabalhador, mas invisível, que morreu sem ninguém lembrar seu nome fora de casa. Eu preciso ir. Vou pegar um táxi, um Uber, qualquer coisa. Amor, respira. Talvez Deus esteja te dizendo para... Ele desligou. Chamou um Uber. 7 minutos de espera. Ficou ali na calçada suando com a Bíblia debaixo do braço. Tinha pegado sem pensar, num impulso ridículo, enquanto olhava o aplicativo atualizar. 6 minutos, 5 minutos, 4. Foi quando viu a viatura da polícia parar do outro lado da rua. 2 policiais desceram e começaram a isolar a área em frente ao prédio da sua empresa. Algo tinha acontecido. Marcelo sentiu o estômago gelar. Marcelo atravessou a rua correndo, o coração disparado. Um pequeno aglomerado de pessoas se formava na calçada. Alguns funcionários da empresa, outros curiosos. Uma ambulância chegou com sirenes estridentes. Ele reconheceu Patrícia, da recepção, com o rosto pálido, as mãos tremendo. O que aconteceu? Marcelo perguntou, ofegante. Ela olhou para ele com olhos arregalados. Desabamento. Parte do teto da sala de reuniões cedeu. Tinha gente lá dentro. O mundo girou. A sala de reuniões. A sua reunião. Às 9 horas. Ele deveria estar lá dentro naquele exato momento. Tem feridos? A voz dele saiu fraca. Tem. Sérios. O Carvalho... Ele estava apresentando algo. Acho que era no lugar de alguém que não chegou. Carvalho. O estagiário. 23 anos. Recém-formado, cheio de futuro. Tinha pedido a Marcelo, semana passada, uma chance de apresentar algum projeto, qualquer coisa, só para ganhar experiência. Marcelo tinha dito não. Que aquela reunião era dele. Que ele não ia dividir o palco, mas não chegou. E Carvalho, solícito como sempre, deve ter se oferecido para cobrir a ausência. As pernas de Marcelo fraquejaram. Ele se apoiou no poste. A Bíblia escorregou do braço e caiu no chão. Aberta numa página qualquer. Seus olhos, sem querer, leram as palavras destacadas com marca-texto amarelo. A mão da mãe, anos atrás. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Marcelo fechou os olhos com força. A oração no bolso, a Bíblia no chão, o carro que morreu, a esposa dizendo, talvez não fosse para ser hoje. Tudo começou a se conectar numa teia sufocante de significado que ele não queria aceitar. Espere. A palavra voltou, agora mais forte, reverberando dentro dele como um sino. Ele não esperou porque quis, esperou porque foi forçado. E isso o salvou. Mas e Carvalho? Por que Carvalho não foi poupado? Por que a espera de Marcelo custou a presença de outro? As lágrimas vieram, finalmente. Ali, na calçada, cercado de estranhos e sirenes, Marcelo chorou. Chorou pela vida que quase perdeu, pela culpa que agora carregava, pela sensação esmagadora de que Deus tinha respondido uma oração que ele nunca fez. Uma paramédica passou correndo com uma maca. Marcelo viu o rosto de Carvalho, ferido, mas consciente, respirando, vivo. Os dois estavam vivos. Marcelo pegou a Bíblia do chão, limpou a poeira, apertou contra o peito, e ali, sem saber direito como fazer, sem jeito, murmurou: Obrigado,
Obrigado por me segurar. Obrigado por me fazer esperar. Se essa história está tocando o seu coração, se inscreva no canal, deixa seu like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque não é coincidência você estar aqui agora. E me diz nos comentários, você já passou por um momento em que Deus te fez esperar, e só depois você entendeu o porquê? Conta aqui sua história. Eu leio todos os comentários. Os dias seguintes foram estranhos. Marcelo tirou uma semana de folga, a primeira em 5 anos. Não porque quisesse, mas porque não conseguia voltar. Toda vez que pensava na empresa, via o teto desabando, via Carvalho sendo carregado, via a si mesmo sentado naquela cadeira, esmagado por toneladas de concreto e negligência estrutural que ninguém percebeu a tempo. Carvalho teve alta no 3º dia, fratura na clavícula, cortes, mas nada fatal. A empresa abriu investigação, suspendeu reuniões, prometeu reformas. Marcelo enviou flores, um cartão. Não teve coragem de visitá-lo. O que diria? Desculpa, aquele era meu lugar. Minha ambição quase te matou? Renata percebia que algo nele tinha rachado. Não da forma ruim, da forma necessária, como uma casca dura que precisava quebrar para deixar algo novo respirar. Uma noite, ela encontrou Marcelo na varanda, a Bíblia aberta no colo, a oração da mãe ao lado, alisada cuidadosamente depois de ter sido amassada. Você está lendo? Ela perguntou, surpresa. Marcelo deu um meio sorriso cansado. Tentando. Não sei bem como, mas tem algo aqui. Algo que a mãe sabia e eu ignorei. Renata sentou ao lado dele. Ela sempre dizia que você tinha pressa demais, que corria tanto que não via onde estava pisando. E ela estava certa. Marcelo olhou para a própria mão como se fosse estranha. Eu quase morri, Renata. E sabe o pior? Não foi alívio que senti primeiro, foi raiva. Raiva de ter perdido a reunião, como se minha vida valesse menos que uma maldita apresentação. Renata segurou a mão dele. E agora? Ele ficou em silêncio. Depois pegou a oração da mãe, leu em voz alta. Suas pausas nunca são punições, são preparações. Respirou fundo. Eu nunca acreditei nisso. Sempre achei que esperar era perder. Que Deus estava me testando, me castigando, me deixando para trás enquanto o Daniel e todo mundo seguia em frente. Mas não era isso. Não. Ele estava me segurando, me impedindo de entrar num prédio prestes a desabar. Marcelo sentiu um nó na garganta, e eu lutei contra isso. Xinguei, acelerei, furei sinal, fiz tudo para forçar uma porta que ele estava trancando por um motivo. Renata encostou a cabeça no ombro dele. Então o que você vai fazer agora? Marcelo não respondeu de imediato, porque a verdade era que ele não sabia. A vida inteira tinha sido sobre forçar, empurrar, provar. E agora? Agora ele precisava aprender algo que ia contra cada fibra do seu ser. Esperar, confiar, soltar. No dia seguinte, Marcelo fez algo que nunca imaginou que faria. Pegou o telefone e ligou para o Daniel. A voz do irmão veio do outro lado, desconfiada. Eles mal falavam, a não ser nos aniversários e natais obrigatórios. Marcelo, tudo bem? Eu preciso te pedir desculpa. Silêncio. Desculpa pelo quê? Por ter passado 15 anos com raiva de você. Por ter olhado para sua vida e sentido inveja em vez de alegria. Por ter transformado você num inimigo quando você sempre foi só meu irmão. A voz de Daniel falhou. Cara, eu não sabia que você sentia isso. Eu escondi bem, mas estava me matando. Marcelo fechou os olhos, quase literalmente. E eu cansei, Daniel. Cansei de competir com você, comigo, com Deus. Eu só queria que você soubesse. Houve uma pausa longa. Depois Daniel disse, com a voz embargada. Você quer almoçar comigo sábado? Marcelo sorriu, os olhos marejados. Quero. Quando desligou, Renata estava na porta, sorrindo. Estou orgulhosa de você. Mas a verdadeira virada ainda estava por vir. Porque no sábado, no almoço com Daniel, Marcelo ia descobrir algo que mudaria tudo. O restaurante era simples, um boteco que os dois frequentavam com o pai quando eram crianças. Daniel chegou primeiro, estava diferente, mais magro,
olheiras profundas, as mãos inquietas mexendo no guardanapo. Quando Marcelo sentou, percebeu que o irmão bem-sucedido não parecia nada bem. Conversaram amenidades por alguns minutos, mas Marcelo sentia que algo pesado pairava no ar. Foi Daniel quem rompeu. Você me pediu desculpas outro dia. Agora sou eu que preciso te pedir. Marcelo franziu a testa. Desculpas por quê? Daniel respirou fundo, os olhos vermelhos. Por ter fingido todos esses anos. A voz saiu trêmula. A empresa está falindo, Marcelo. Há 8 meses. Dívidas, processos, sócios que sumiram. Eu perdi tudo. A casa está hipotecada. O casamento acabou mês passado. E eu estou dormindo no escritório porque tenho vergonha de contar para alguém. O mundo parou. Marcelo olhou para o irmão que ele invejou, odiou, usou como régua do próprio fracasso e viu apenas um homem destroçado, carregando uma máscara que finalmente havia rachado. Daniel, por que não falou antes? Porque eu precisava ser o filho que deu certo, o que não decepcionou a mãe. Daniel limpou os olhos com raiva. Quando você saiu da faculdade e escolheu estabilidade, lembra o que a mãe disse? Que você ainda ia encontrar seu caminho. Ela dizia isso porque acreditava. Mas comigo ela exigia. Eu era o mais novo, o prodígio, eu não podia falhar. Então eu construí um castelo de mentiras para não desabar na frente dela. Marcelo sentiu o peito apertar. Ela nunca soube. Não. Ela morreu achando que eu era um vencedor. E sabe o pior? Eu olhava para você e tinha inveja. Inveja da sua paz. Da Renata, do seu emprego chato, mas seguro, da sua vida simples. Você não precisava provar nada para ninguém. Eu precisava provar tudo, o tempo todo. A ironia era cruel e perfeita. 2 irmãos, cada um achando que o outro tinha a vida que ele queria, ambos presos em corridas diferentes para o mesmo abismo. Marcelo estendeu a mão por cima da mesa e segurou a do irmão. Nós 2 erramos, então, porque eu passei 15 anos correndo atrás da sua vida e quase morri por causa disso. Ele contou tudo. O carro, a reunião, o desabamento, a oração da mãe, o espere, que salvou sua vida. Daniel ouvia em silêncio, as lágrimas escorrendo sem vergonha agora. Quando Marcelo terminou, Daniel perguntou, e você acha que foi Deus mesmo? Que ele te segurou? Marcelo pensou. Depois pegou a oração do bolso. Ele a carregava para todo lado agora e mostrou ao irmão. Não sei explicar como, mas eu sinto que sim. Porque a mãe sabia algo que nós 2 levamos uma vida inteira para aprender, que a gente não controla nada, e que às vezes a maior bênção é ser impedido de conseguir o que a gente acha que quer. Daniel leu a oração, passou os dedos pela letra da mãe e algo nele também se quebrou. Eu nunca esperei nada, Marcelo, sempre forcei, menti, endividei, traí valores e olha onde me trouxe. Então talvez seja a hora de parar, de respirar, de esperar para ver o que vem. Daniel deu uma risada amarga. Esperar o quê? Eu perdi tudo. Não. Você ainda tem seu irmão. E eu tenho você. Os 2 ficaram ali, no boteco velho, chorando e rindo ao mesmo tempo, reconciliados não pela vitória, mas pela derrota compartilhada, pela humildade forçada, pela espera imposta. Quando saíram, Marcelo entregou a oração para Daniel. Fica com ela. Eu acho que você precisa mais do que eu agora. Daniel apertou o papel contra o peito. Obrigado, mano. Marcelo voltou para casa com o coração mais leve do que em anos. Renata percebeu na hora. Como foi? Libertador. Ele a abraçou forte. E eu acho que finalmente estou pronto. Pronto para quê? Para recomeçar. Do jeito certo dessa vez. Mas na segunda-feira, quando Marcelo voltou ao trabalho, uma surpresa o esperava no RH. Uma surpresa que provaria que a espera tinha sido, de fato, uma preparação. A gerente de RH, Silvana, pediu que ele sentasse. O semblante era sério, mas não hostil. Marcelo sentiu o estômago apertar. Depois do desabamento, rumores de demissões em massa circulavam pelos corredores. Marcelo, a empresa passou por uma auditoria completa após o acidente. Silvana abriu uma pasta e descobrimos algo delicado. Ele engoliu seco. O quê?
Seu projeto, aquele que você ia apresentar na reunião, alguém da diretoria teve acesso antecipado e percebeu inconsistências graves nos dados. Se tivesse sido apresentado naquele dia, teria gerado prejuízo milionário e, provavelmente, custado seu emprego. E processos judiciais. O sangue de Marcelo gelou. Como assim inconsistências? Os números que te passaram estavam adulterados, não por você, por alguém acima. A investigação revelou um esquema de desvios que usava projetos como o seu de fachada. Você era, sem saber, a peça de um jogo muito maior. Marcelo ficou sem ar. Ele tinha corrido tanto, forçado tanto, quase morrido por aquela reunião. E se tivesse apresentado, não teria sido sua redenção. Teria sido sua ruína definitiva. Então, eu fui salvo 2 vezes naquele dia? Silvana assentiu. Do teto e de algo pior. Ela fechou a pasta. Mas há mais. A nova diretoria, após a limpeza, quer reestruturar. E seu nome foi indicado para liderar um novo setor, não pelo projeto antigo, mas pela sua trajetória, sua persistência e, ironicamente, por você não estar na reunião naquele dia. Eles viram nisso um sinal de que você não estava envolvido. Marcelo mal conseguia processar. Eu não sei o que dizer. Diga sim ou não. A escolha é sua, mas agora, pela primeira vez, é uma escolha real, não uma corrida desesperada. Ele pensou na mãe, na oração, no carro que morreu, no espere que ecoou dentro dele. Pensou em Daniel, em Carvalho, em todos os sinais que ignorou a vida inteira porque estava ocupado demais forçando portas. Posso pensar até amanhã, Silvana sorriu. Claro, aliás, isso já é um progresso. Marcelo saiu dali atordoado. Foi direto para o estacionamento. Entrou no carro, consertado, finalmente, e ficou ali, em silêncio. Pegou a Bíblia que agora ficava sempre no banco. Abriu numa página aleatória. Seus olhos caíram em Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez, não como desespero, mas como entrega genuína, orou. Eu não sei se mereço isso. Não sei se estou pronto. Mas se é para ser, eu aceito. E se não for, eu também aceito. Porque eu finalmente entendi. Teus tempos não são meus tempos. E tuas pausas são proteção, não punição. Uma paz estranha, inexplicável, invadiu seu peito. No dia seguinte, Marcelo aceitou o cargo, mas com uma condição: que Daniel, com toda a sua experiência, mesmo falida, fosse contratado como consultor para ajudar na reestruturação. A empresa aceitou. 6 meses depois, os dois estavam lado a lado, reconstruindo não apenas uma empresa, mas a própria relação. Carvalho voltou ao trabalho, virou amigo próximo. Renata finalmente via o marido sorrir de verdade. E na mesa de Marcelo, emoldurada, a oração da mãe. Senhor, quando eu não entender seus tempos, me ensine a confiar. Quando eu quiser correr, me ensine a esperar. Porque suas pausas nunca são punições, são preparações. Ele aprendera do jeito mais doloroso, mais real, mais transformador. Quando Deus diz, espere, não é para te impedir de chegar, é para te impedir de se destruir no caminho. E às vezes, a maior vitória não é conquistar o que você quer, é ser salvo do que você acha que precisa. Se você chegou até aqui, deixa eu te perguntar, quantas portas você está forçando agora que talvez Deus esteja trancando por um motivo? Que área da sua vida precisa de menos correria e mais confiança? E qual foi a maior lição que essa história deixou para você? Comenta aqui embaixo. Eu quero saber. Se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque você estar aqui não é coincidência, é propósito. Obrigado por assistir até o final. Você é a razão desse canal existir. Cada visualização, cada comentário, cada história compartilhada me motiva a continuar trazendo mensagens que transformam. Que Deus abençoe sua espera e que você tenha a coragem de confiar, mesmo quando não entender. Nos vemos no próximo vídeo. Fica com Deus.